Bem-vindo ao vídeo número 5, Pharmacological Interventions for Insomnia, Benzodiazepines and Non-Benzodiazepine Hypnotics, Intervenções farmacológicas para a insônia, benzodiazepínicos e hipnóticos não benzodiazepínicos. 5 categorias de medicamentos foram aprovadas para o tratamento do transtorno de insônia. Elas incluem benzodiazepínicos, que são moduladores alostéricos positivos do receptor GABA, hipnóticos não benzodiazepínicos, que são moduladores alostéricos positivos do receptor GABA, que se ligam especificamente à subunidade alfa-1, antagonistas duplos do receptor de orexina ou DORAs, que atuam nos receptores de orexina 1 e orexina 2, agonistas de melatonina, que atuam nos receptores de melatonina 1 e melatonina 2, e antagonistas do receptor H1. Os benzodiazepínicos, incluindo o triazolam e o temazepam, são usados para o tratamento do distúrbio de insônia. Os benzodiazepínicos potencializam o funcionamento do receptor GABA ao aumentar a frequência de abertura do canal, em contraste com os barbitúricos, que aumentam a duração da abertura do canal. Em comparação com os barbitúricos, os benzodiazepínicos têm um perfil de segurança melhor. Os benzodiazepínicos aumentam o estágio N2 do sono, enquanto diminuem o estágio N3 e o sono REM. Recomenda-se que os médicos usem triazolam 0,125 a 0,25 mg como tratamento para insônia de início do sono e temazepam entre as dosagens de 7,5 mg a 30 mg como tratamento para insônia de início e manutenção do sono em adultos. Os efeitos colaterais associados ao uso de benzodiazepínicos incluem sonolência, tontura, confusão, alterações de memória, fraqueza muscular, instabilidade de marcha e quedas, principalmente em idosos. Recomenda-se o uso prescrito de curto prazo devido ao risco de tolerância, insônia de rebote, abstinência e dependência associados ao uso de benzodiazepínicos. A tolerância é definida como a redução do efeito de um medicamento com a administração repetida de uma dose constante, ou a necessidade de aumentar a dose para manter um nível específico de efeito. A insônia de rebote é definida como a piora do sono em relação ao estado do paciente antes de iniciar o tratamento. A insônia de rebote pode durar de 1 a 2 noites após a interrupção da medicação hipnótica. É mais provável que ocorra com medicamentos hipnóticos com meia-vida curta e intermediária. A insônia de rebote deve ser diferenciada da síndrome de abstinência, que é caracterizada por um novo conjunto de sintomas que não estavam presentes antes do tratamento, que são desagradáveis e duram de alguns dias a algumas semanas, em vez de 1 a 2 dias. Os sintomas de abstinência ocorrem geralmente com o uso prolongado de medicamentos hipnóticos. O risco de dependência de hipnóticos benzodiazepínicos aumenta com o uso crônico de hipnóticos de ação mais curta, em doses mais altas, histórico de transtornos por uso de substâncias, transtornos de personalidade e falta de supervisão médica durante a prescrição do medicamento. Os medicamentos hipnóticos não benzodiazepínicos aprovados para o transtorno de insônia incluem Zaleplon, Zolpidem e Esopiclone. A eficácia em curto prazo dos hipnóticos não benzodiazepínicos está bem estabelecida em termos de melhorias significativas na qualidade do sono e na latência do sono. Além disso, o tempo de despertar após o início do sono, o tempo total de sono e a eficiência do sono também melhoram, dependendo da duração da ação do medicamento. As meias-vidas de eliminação e a duração da ação dos hipnóticos não benzodiazepínicos variam do Zaleplon, de ação curta, ao Zolpidem, de ação moderadamente curta, e a duração intermediária da Esopiclona. As diferenças nos perfis farmacocinéticos podem ser usadas com vantagem clínica no tratamento do transtorno de insônia. Os pacientes com dificuldades para iniciar o sono ou com sedação matinal devido ao uso de hipnóticos podem se beneficiar de um medicamento de meia-vida curta, e os pacientes com dificuldades para manter o sono podem se beneficiar de um medicamento com meia-vida relativamente mais longa. O Zaleplon 10 a 20 mg é recomendado para o tratamento da insônia de início do sono. O Zolpidem 5 a 10 mg é indicado para o tratamento da insônia que ocorre durante o sono. A formulação sublingual do Zolpidem foi aprovada para o tratamento da insônia noturna, desde que o indivíduo que esteja tomando esse medicamento tenha pelo menos 4 horas de sono à noite. Foi recomendado o uso de Esopiclone 1 a 3 mg para insônia de início e manutenção do sono. A eficácia dos hipnóticos não benzodiazepínicos por até 6 meses de uso noturno ou intermitente foi estabelecida em estudos duplos cegos e controlados por placebo. Esses medicamentos parecem ter um baixo potencial de abuso e dependência, mas, assim como os benzodiazepínicos, são medicamentos de classe 4.A, insônia de rebote e os sintomas de abstinência ocorrem com pouca frequência após a interrupção de hipnóticos não benzodiazepínicos e podem ser menos comuns e mais leves do que os observados após a interrupção de medicamentos benzodiazepínicos.
As contraindicações relativas ao uso de hipnóticos não benzodiazepínicos incluem insuficiência pulmonar grave, apneia do sono não tratada, insuficiência hepática, uso de álcool ou substâncias e uso de outros medicamentos sedativos. Os efeitos colaterais incluem tontura, amnésia anterógrada, confusão e alucinações. O evento adverso mais comum relatado em adultos é a dor de cabeça. Os comportamentos complexos do sono são atividades complexas, normalmente associadas à vigília, que ocorrem quando o paciente está em um estado semelhante ao sono após tomar uma droga hipnossedativa. Quando o paciente acorda na manhã seguinte, ele tem pouca ou nenhuma lembrança da atividade. Os comportamentos complexos do sono incluem sonambulismo, com manipulação de objetos, conversas durante o sono, dirigir durante o sono, sexo durante o sono e compras durante o sono. As evidências sugerem que o risco de comportamento complexo do sono pode aumentar tanto com a dose quanto com a afinidade de ligação na subunidade alfa-1 dos receptores GABA-A. Há várias estratégias possíveis disponíveis para gerenciar e prevenir comportamentos complexos de sono induzidos por hipnose. Isso inclui a redução da dose ou a interrupção do agente hipnossedativo agressor, o exame dos regimes de medicamentos para verificar possíveis interações medicamentosas e a avaliação do uso concomitante de álcool, que pode predispor os pacientes a apresentar comportamentos complexos relacionados ao sono. Outras estratégias incluem o tratamento com outras classes de medicamentos, usando estratégias de tratamento não farmacológico para o transtorno de insônia e a seleção cuidadosa dos pacientes para o tratamento a fim de evitar a probabilidade de tais efeitos adversos. Pontos principais: o uso de curto prazo de benzodiazepínicos, incluindo triazolam e temazepam, e hipnóticos não benzodiazepínicos, incluindo zolpidem, exopiclone e zaleplon, é recomendado para o tratamento do distúrbio de insônia. Esses medicamentos atuam como moduladores alostéricos positivos do receptor GABA-A, sendo que os hipnóticos não benzodiazepínicos atuam especificamente na subunidade alfa-1 do receptor GABA-A. O triazolam e o zaleplon são eficazes para a insônia de início do sono, enquanto o zolpidem, a esopiclona e o temazepam são eficazes para a insônia de início e manutenção do sono.